quando eu digo que a ética é o valor que eu procuro identificar e explicitar à luz ou com esses recursos da subjetividade, né, que eu procuro identificá-lo como uma referência, né, não transcendental, metafísica, divina, qualquer coisa assim, mas dentro das coordenadas da ação humana, porque o conhecimento é uma prática, a subjetividade é uma prática humana, antropologicamente falando, está lá no primeiro momento, eu procuro sentir o valor, vivenciar o valor com referências, as mesmas referências que eu procuro atribuir a um conceito científico. E científico aí não é no sentido técnico de ciência, de laboratório, de relação funcional, matemática, mas de aquele conhecimento que procura, né, dentro das limitações humanas, né, que procura ter um recorte de verdade. O que é verdade? É uma dimensão de universalidade, de sistematicidade, quer dizer, que não é aquilo baseado numa singularidade da experiência, porque as nossas experiências são vividas de uma forma singular. Então, apesar de que nenhuma das nossas ações, nenhuma das atividades humanas, ao contrário do que sonhavam alguns filósofos, como Kant, Hegel, etc., assim, que ficassem dependentes da contingência humana, de tal modo que podemos chegar à ideia de uma ciência neutra, por exemplo, ou de uma filosofia que fosse a verdade, com V maiúsculo, isso são ilusões humanas, né? Isso não existe. A nossa verdade é uma construção histórica, mas nem por isso ela deixa de ser verdade. Os nossos valores, eles vão se tornando morais, agora no sentido que eu estou colocando aqui, quando eles são agregados por um grupo social e valem porque aquele grupo social resolveu adotá-los. Mas isso não quer dizer que eles sejam valores universalmente válidos. Então, essa validade universal é que a ética procura, né? Mas não é procurar porque eu teria uma referência transcendental, como fizeram as religiões, né, por uma revelação divina, nada disso. Elas são procuradas aqui, na nossa prática real. Então, a ética é esse esforço do campo da subjetividade para encontrar referências que transcendam, que vão além das determinações do momento particular, do momento singular. E enquanto que a moral, ela tende a ser restrita a uma expressão concreta, datada, marcada, situada, né? Que pode ter, assim, do meu ponto de vista, eu poderia aspirar a ter uma moral eticamente fundada. Então, do mesmo modo que eu procuro construir um conhecimento fundado numa certa validade universal e necessária, sem ilusões de achar que eu posso ter uma verdade absoluta, quer dizer, hoje é a própria ciência que sabe muito bem, né, que ela é um processo histórico, de construção histórica. No caso da ética é a mesma coisa, né? Eu acho que há não uma causação, mas o que está em pauta, né? Enganchando aí com o que o Gaudêncio estava dizendo a respeito da ciência e da tecnologia, né? Ela tem, sim, um compromisso com a ética, com a eticidade. Portanto, eu não posso fazer o que eu bem entendo em ciência, levando-a na sua própria força intrínseca de pura representação
e manipulação técnica da realidade. Por isso que eu não posso fazer algumas coisas. Não posso no sentido ético, embora eu pudesse no sentido epistemológico. Então, a tecnocracia se caracteriza por ser uma ideologia que atribui ao poder científico ficar acima de qualquer restrição, como se não tivesse limites éticos. E como eu friso bastante no texto, o fundamento de toda a eticidade e o fundamento de todos os valores não é a revelação divina, não é a providência, não é a perfeição da natureza, é pura e simplesmente a dignidade do ser humano. É a partir daí que eu construo um sistema ético, sistema entre aspas, né? Porque a palavra sistema fica contraditória com essa contingência humana, mas que constitui aquele conjunto de referências a partir do qual eu posso, então, estabelecer as minhas verdades, entre aspas, para um determinado quadrante histórico. Quando o Severino estava, e aí concluo, quando o Severino estava dando a resposta, que eu achei extremamente didática, né, que ele dizia, falava da universalidade do conhecimento científico, mas que a verdade está na universalidade. A verdade, por quê? Por que a verdade está nessa universalidade? Porque este conhecimento mais universal, ele é que gera as condições de possibilidade de produzir a dignidade humana. Aonde é que se define a possibilidade da dignidade humana? Não é na abstrata liberdade do mercado, mas é na concreta universalidade das condições de produzi-lo, onde a cada um com a sua possibilidade, a cada um com a sua necessidade, criem a sua dignidade humana. Eu parto nos manuscritos econômicos, filosóficos do Marx, para dizer o seguinte: o homem nasce de sua própria atividade vital, objeto de sua vontade e de sua consciência. E Marx insiste que a unidade entre o fazer e o pensar se dá na praxis, não é mesmo? Então, o que tem que se entender que a técnica, pode existir técnicas que vão se desenvolvendo, como diz o Paris, até pelo senso comum, sim, sem o núcleo que vai se construindo do senso comum, que aquilo que o Gramsci vai chamar o bom senso, que tem nele não um saber sistemático como é o saber do conhecimento científico, quer de laboratório, quer de pesquisa, como nós fazemos nas ciências sociais. Tem uma disputa teórica, tem categorias de análise, tem conceitos, se confronta, se organiza, se acumula, etc. Mas o ser humano, para poder responder às suas necessidades, vai transformando e vai aprendendo. Então, se a gente olha o processo histórico, os seres humanos sempre inventaram técnicas, não é mesmo? Inventaram técnicas pensando, mas não pensando dentro dos parâmetros do próprio desenvolvimento da ciência, pensando, experimentando, errando. A leitura que eu faço dos anos 90, no campo especialmente que eu atuo, trabalho em educação, é que nós trabalhamos pouco dialeticamente a questão da ciência, da técnica e a questão da reestruturação produtiva. E fomos pautados em boa medida pelo determinismo. A autocrítica disse ontem que eu me ponho nela. O que significa isso? Daí o primeiro tópico da minha fala. Um sublinhar da importância de entender que a ciência e a técnica são relações sociais, expressão de relações sociais, e que na sociedade de classe são relações de força, são relações de poder. E nas sociedades de classes,
periféricas, relações de forças mais cruas, mais violentas, mais letais, mais destrutivas. Porque a correlação de força é mais assimétrica. E que consiste, então, esse reducionismo? É dar autonomia à ciência e à técnica como fosse fruto dela mesma, e não de decisões que são políticas, e de lutas que são políticas. Volto a dizer que são lutas de classe e frações. Ou seja, o determinismo tecnológico passa ao largo de que as forças sociais e o trabalho social objetivado em ciência e tecnologia, e que se constitui força material produtiva, é trabalho humano, que é combinado com trabalho subjetivo de sujeitos vivos, que como mercadoria são explorados. Trabalho morto e trabalho vivo não são dois trabalhos, são um trabalho humano. E o determinismo tecnológico borra isto. O que faz? A propriedade privada da ciência e técnica socialmente produzida voltar ciência e técnica, que poderia ser tempo de liberação, em tempo de precarização. E nos marcos do que analisa Leda, de uma forma extremamente mais crucial, porque sequer valoriza o trabalho produtivo, valoriza os conglomerados e as corporações financistas, rentistas do capital financeiro. O que estou acenando aqui é de que, quando nós estamos tratando da ciência e tecnologia, existe uma ciência e tecnologia objetivada, que é a expressão destas relações históricas sociais. E que, portanto, nós temos que não só criticar isto, mas disputar um novo sentido da ciência e tecnologia. Pode existir o determinismo social, né? Mas o que seria o determinismo social? Seria uma análise abstrata da compreensão da ciência e da tecnologia por um poder sem a análise, digamos, das forças e da relação de classe, a relação de poder que está imiscuída. Aí sim, o determinismo social é o determinismo social da visão neoliberal do papel da ciência e da tecnologia. O determinismo social é a expressão da sociedade do conhecimento. Isto sim, é a forma de determinismo social da leitura da ciência. O exercício que eu estou fazendo aqui é exatamente ao contrário, mostrando que não existe um determinismo social, mas existe uma disputa teórica, ideológica, o tempo todo, e de apropriação. Dito isso, então, podemos entrar um pouco na questão brasileira. Se nós olharmos do ponto de vista histórico, eu diria assim, nós estamos tendo uma oportunidade inédita. O Brasil nunca teve uma possibilidade de dar um salto quantitativo e qualitativo como está tendo nessas 2 últimas décadas. Por que eu estou falando isso? A despeito de tudo que a professora Leda falou e o que mais ainda eu vou falar, é importante ter em mente que, quando nós observamos as profundas inovações que estão ocorrendo no mundo, né, certamente vocês aqui acompanham do ponto de vista da saúde, da biotecnologia, de uma maneira bastante precisa, inegavelmente há um salto, uma onda de inovação tecnológica. E se a gente compara nas outros períodos de inovação tecnológica, nós estamos completamente distantes dessa situação. Ou seja, se a gente pegar a primeira revolução tecnológica, 1750, 1810, quando do aparecimento do tear mecânico, né, a ferrovia, por exemplo, esse momento importantíssimo na história do capitalismo praticamente passou ao largo do Brasil. Nós éramos uma colônia, não é? Submetidos ao chamado produzir tudo para a colônia portuguesa, não é isso? Para a matriz, que era Portugal. Então, as inovações foram despercebidas do Brasil. A segunda onda de inovação tecnológica, no final do século XVIII,
1870, 1910, aí então já com a energia elétrica, com o petróleo, o motor a combustão, telefone, bom, enfim, uma imensidade de que hoje a gente usa na nossa vida de forma comum foram introduzidos no final do século passado. Também nesse período o Brasil estava praticamente de costas para aproveitar essas oportunidades de compartilhar a tecnologia nova. Nós éramos basicamente um país, o último país a abolir o trabalho escravo, nos encaminhamos para uma república, que inventou eleição sem voto, o povo ficou, de certa forma, distante do que poderia ser a república já no final do século XIX, etc. Ou seja, nós levamos, esse atraso nos expôs pelo menos 70 anos. Ou seja, nós começamos, por exemplo, a produzir automóvel no Brasil na segunda metade dos anos 50, com o Juscelino Kubitschek, com o plano de metas, certo? E, então, mas automóvel já é uma produção aí de 1870 e poucos. Nós levamos esse período todo para incorporar os produtos da segunda revolução industrial e tecnológica. Isso foi um atraso terrível. Agora, se nós olharmos, e nós, aliás, diga de passagem, nós só conseguimos produzir automóvel porque houve um projeto nacional de desenvolvimento, que não foi, na verdade, fazer a cantilena que propunham outros. O Brasil se fechou, de certa maneira, foi uma articulação intensa do Estado Nacional, com um capital estrangeiro, inclusive, e que nos permitiu chegar ao estágio da 8ª economia industrial no final dos anos 70. Certo? Isso não foi pouca coisa que foi feito no Brasil. É claro, se nós tivéssemos aproveitado a oportunidade da segunda revolução industrial e tecnológica, ou seja, ali em 1880, 1890, que era um projeto de vários brasileiros, inclusive, naquela época, o projeto da República com o combate ao analfabetismo, com a inclusão do negro, com a própria industrialização. Mas nós não conseguimos convergir para isso, as oligarquias, as elites regionais praticamente impediram isso, bloquearam o surgimento do Partido Republicano, etc. Tem uma certa história importante, até de não perder de vista, mas se nós tivéssemos aproveitado aquela oportunidade, quando a tecnologia não estava monopolizada, isto é, produzir um automóvel em 1880, haviam possivelmente 50, 60 modalidades de produção do automóvel. O Japão aproveitou muito bem essa oportunidade, se industrializou quando a tecnologia desses produtos não estava monopolizada. Acontece que a partir de 1910, sobretudo 14, se monopolizam várias tecnologias, entre elas a do automóvel. Produzir automóvel a partir de 1910, 1920, agora tem uma forma só, produção fordista. Quem quiser ter automóvel, produção de automóvel, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na África, no Brasil, etc., só poderá fazendo, comprando o acesso. Então, nós vamos nos industrializar, montar automóvel, mas não é mais com empresa nacional, é com empresa estrangeira. Estou dizendo isso porque acredito que as gerações que estão vivendo nesse momento é um momento espetacular do ponto de vista do Brasil. Nós estamos, de certa maneira, vivendo uma terceira grande mudança na base técnica, tá certo? E que nós, de certa maneira, estamos colocados numa posição que nunca tivemos historicamente. Tá certo? Nós somos produtores de alguma parte da tecnologia. Então, a primeira questão a gente pensar de forma concreta é em que medida nós estamos aproveitando essa oportunidade. Ou como dizia lá o Celso Furtado, o Brasil é o país das oportunidades perdidas. Não é? Quer dizer, e nós hoje não podemos botar a culpa no FMI, na ditadura militar, nós estamos vivendo 21 anos de democracia. Então, em que medida as gerações que vivem esse momento, de fato, estão contribuindo ou não para aproveitar as oportunidades que nós temos? Bom, dito isso, eu entro aqui muito rapidamente, para ficar no meu tempo, que diz respeito ao seguinte: a meu modo de ver, o Brasil, a despeito dessas oportunidades, a despeito de ter situações em que nós nos diferenciamos, mas se nós olharmos do ponto de vista do país, enquanto uma nação, nós estamos vivendo sinais cada vez mais claros de uma decadência. Certo? Decadência que pode ser observado, por exemplo, com a relação do Brasil com outros países. Certo? Nós estamos crescendo a nossa atividade econômica num ritmo baixo. Certo? O Brasil está com um nível de expansão da atividade econômica menor do que a África subsaariana.
Se há países ou bloco de países perdedores frente à globalização, foram a América Latina e a África. E hoje o Brasil está expandindo a um ritmo inferior à África subsaariana.